Vambora. Vambora, terça-feira, 20 de janeiro. Vamos aqui para edição de hoje do Switch TV Show. Falar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma rodada recheada, né, cara? O dia inteiro tendo jogo. E a rodada de ontem, em homenagem a Martin Luther King. Uma rodada especialíssima. Muito jogo bom pra gente falar. Vamos também comentar sobre o All-Star Game. Os titulares do All-Star Game foram divulgados ontem. Comentar sobre. Falar sobre alguns esnobados, né? Sempre tem a galera que é esquecida, que é injustiçada. Falar sobre isso. Falar também sobre a lesão do Jimmy Butler, né? Infelizmente o Butler tá fora da temporada. Falar sobre isso também. E como isso pode e vai afetar, né, o Golden State. Enfim, bastante coisa pra gente falar. O programa de hoje, né? Hoje a pauta tá cheia, né? Hoje a pauta tá cheia aqui pro Switch TV Show. Bastante assunto. Então, vamos aqui já começar sem muita enrolação. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante, ajuda demais no crescimento do projeto. Você que tá aí querendo comprar uma camisa, querendo comprar um short, uma jersey da NBA, uma camisa de futebol, como essa aqui, ó, do Gigante da Moca. Essa camisa é linda, hein? Eu amo essa camisa, não é à toa que a cada 2 dias eu tô usando ela, porque eu amo, essa camisa é muito bonita. Tem na Centauro. Quer comprar? Tem na Centauro. Centauro, que é a parceira aqui do canal. Lá você encontra tudo relacionado a esporte. Tudo. Absolutamente tudo, né? E usando o cupom SWITCH10 na Centauro, você consegue um desconto de 10% nas suas compras, tá? E aí uma dica que eu tenho pra você hoje, a dica Centauro de hoje, é Jordan Luka 77. Jordan Luka 77 voltou a ficar em promoção na Centauro. Ele agora tá saindo por R$ 560,49 no Pix. Rapaz, desconto de quase 40%, tá? Quase 40%. Então, opção maravilhosa para você que tá querendo comprar um tênis aí para jogar. Eu adoro o Luka 77, eu tenho esse tênis aqui. Super confortável, cara, muito delícia. Esse tênis é delícia. Para mim é o melhor tênis da linha do Luka. E atualmente, para mim tem o melhor custo-benefício em tênis de assinatura. Tem colorways lindas. Essa aqui para mim é a mais linda. Adoro essa colorway, mas tem outras aqui também, como você pode ver. E cara, esse preço tá sacanagem de bom. E aplicando o cupom SWITCH10, você consegue melhorar ainda mais esse preço. Então vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos, dá uma olhadinha nesse Luka 77, que eu tenho certeza que você vai se amarrar. E na hora da compra, se lembre de botar o cupom SWITCH10, que é sucesso, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria. E vamos embora, né? Let's que bora. Let's que bora, que expressão, hein? Fazia tempo que eu não usava essa expressão, let's que bora. Teve uma época que eu usava muito essa expressão. Na época de faculdade, né? Usava muito o let's que bora. Hoje em dia, acho que ela caiu em desuso. Nem sei se ela foi tão usada assim. Eu usava. Enfim. Vamos aqui então, let's que bora. Vamos começar a edição de hoje. Roda a vinheta. E aí na volta, a gente começa falando sobre o All-Star, sobre os titulares. E aí depois a gente entra nos jogos de ontem da rodada. Fechou? Bora! Cara, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre os titulares do All-Star Game, né? Ontem a NBA divulgou, né, os titulares das duas conferências. Aqui, ó. Pelo lado do... Onde é que eu coloco minha câmera? Aqui, ó. Pelo lado do leste, os escolhidos. E lembrando, né? Ah, Luiz, como é que a NBA escolheu os titulares? Foi no foda-se? Não, meu amigo. Não. O peso da votação é 50% dos votos dos fãs, 25% dos votos dos jogadores e 25% dos votos da mídia, tá? Essa é a proporção dos votos. E aí, com base nisso, a NBA definiu os 10 titulares do All-Star. E aí, na Conferência Leste, nós temos Jalen Brunson, Cade Cunningham, Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo e Tyrese Maxey. Esse é o quinteto titular do Leste. E no Oeste, nós temos Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry,
Victor Wembanyama e Nikola Jokic, tá? Esses são os titulares das duas conferências. Alguns pontos interessantes, né, pra gente observar. Primeiro, LeBron James tá fora, né? LeBron James fora do time titular. É a primeira vez, né, em 21 anos que o LeBron fica fora do time titular do All-Star Game. Obviamente ele vai estar presente no All-Star Game. Vai estar, isso é fato. Mas não vai estar como titular, o que é uma novidade pro nosso querido vovô. Outra curiosidade, outro ponto legal é o Curry, né? O Curry, com essa ida como titular, ele se torna o jogador mais velho da história da NBA a ser titular em um All-Star Game, né? Então aí o Curry fazendo história, né? Uma outra coisa interessante é que o Luka foi o mais votado pro All-Star. Ele quebra aí uma sequência bem longa, né? Onde Giannis e LeBron sempre se alternaram ali entre os mais votados. De 2017 pra cá, sempre foi ou o LeBron ou o Giannis o mais votado, né? Então o Luka quebra essa sequência. Luka que vai pro seu 6º All-Star Game, né? Em 8 anos. Bizarro, Luka, né? Surreal. Já falei da questão do Curry, né? Ser o mais velho a ser titular. O Giannis vai pro seu 10º All-Star. Todos como titular. Ele nunca não foi titular no All-Star Game. O Giannis também é assustador. Nikola Jokic vai pro seu 8º All-Star Game. Mesmo odiando o All-Star Game, ele vai pro seu 8º. Essa aqui é a maior marca de um jogador do Denver Nuggets na história, né? E é a 6ª vez seguida dele como titular. Cade Cunningham é o primeiro All-Star titular do Detroit Pistons desde Allen Iverson em 2009, né? Inclusive, muita gente nem se lembra que o Iverson jogou no Pistons, né? Sim, ele jogou, foi titular do All-Star Game em 2009 e desde ali o Pistons nunca tinha colocado um outro jogador como titular. Já colocou como reserva, né? O próprio Cade, né? O Blake Griffin, se não me engano, né? Mas como titular, o time não tinha nenhum representante até agora. Cade Cunningham vai ser titular, representando o Detroit Pistons. Shai Gilgeous-Alexander vai para o seu 3º All-Star como titular seguido e o 4º no total. Jalen Brunson, 2º ano como titular do All-Star Game. É a 3ª ida dele no geral. Jaylen Brown vai para o seu 5º All-Star e o 1º como titular, né, coroando essa temporada absurda que ele vem fazendo. O Wembanyama indo para o seu 2º All-Star, o 1º como titular. Tyrese Maxey, outro também estreando como titular. É o 2º All-Star dele, mas o 1º como titular. Merecidíssima a ida do Maxey. E aí, sobre a galera que ficou de fora, tem 2 pontos interessantes pra gente falar. O primeiro é o Anthony Edwards, tá? O Anthony Edwards, na minha opinião, foi um dos esnobados, tá? Eu acho que o Edwards poderia sim ter ido como titular. No lugar de quem? Eu acho. E aí, beleza, você pode discordar de mim, tá tudo bem. Mas eu acho que a temporada do Edwards é melhor que a do Curry. Eu acho, tá? E se você for puxar os números aí, né? Então, eu acho que a temporada do Edwards é melhor que a do Curry. Por mérito de temporada, eu acho que o Edwards merecia a titularidade. Mas quem sou eu pra... Não vai ser eu a chegar aqui e falar que foi injusto o Curry ser titular. O Curry tá jogando pra caralho. Pra caralho. Muita coisa. Mas eu acho que o Edwards merecia um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Só que quase que ele foi titular no lugar do Wemby. Tá? Ele e o Wemby, eles empataram na disputa de votos. Só que o Wemby, ele acabou, né, ganhando a vaga porque ele recebeu mais votos dos fãs. E aí, como o voto do fã tem um peso maior, ele acabou indo como titular. Mas a disputa entre ele e o Edwards ficou pau a pau. Pau a pau. Mas olhando para a questão posicional, eu acho que o Edwards poderia sim ter ficado no lugar do Curry, mas também zero absurdo o Curry ir, não assim, eu acho que o Edwards merecia, mas não é a ponto de ser injusto. Não é injusto o Curry ir no lugar dele. Só acho que o Edwards tá jogando um pouquinho mais. Outro que poderia pintar como titular, mas aí a chance era um pouco menor, é o Avdija, né? O Avdija ficou muito perto. O Avdija, na votação, ele ficou mais perto de ser titular do que o LeBron. Teve mais chance do Avdija ser titular do que o LeBron e o Kevin Durant, que é outro que também não vai ser titular
Ele que costuma ser titular sempre, não vai ser dessa vez. E o Avdija ficou mais perto de ser titular do que os dois. Mas, fatalmente, o Avdija vai pro All-Star. Eu acho muito difícil ele não ir pro All-Star como reserva. Inclusive, o time mundo do All-Star, que nesse ano vai ter essa dinâmica, né? De time mundo contra time Estados Unidos. O time mundo tá ficando gostosinho, né? Só pelos titulares que já foram definidos, a gente tem um time mundo já com Shea, Luka, Giannis, Jokic e Wembanyama. Pô. E tem mais 3 vagas, né, que devem ser preenchidas pelo Murray. Murray, obviamente, vai. Assim, não é possível que eles vão ser tão canalhas a ponto de não colocar o Murray. O Şengün também deve ir. E eu acho que essa terceira vaga vai ser do Avdija, tá? Eu acho que esse terceiro estrangeiro vai ser o Avdija, tá? Eu vi uma galera falando que pode ser o Franz Wagner. Gente, a temporada do Avdija é infinitamente melhor do que a do Franz Wagner. Infinitamente melhor, tá? Então, acho que não tem muita discussão. Esses 3 devem completar o time mundo. E eu vou te falar, tá? Tá com carinha de amasso do time mundo. O problema do time mundo é que eles têm 2 caras que vão cagar e andar pro All-Star, né? Que é o Jokic e o Luka. Os dois dão 0 importância pro All-Star. O Wemby não. O Wemby, pô, o último All-Star ali, ele jogou pra caralho, né? Protagonizou alguns embates muito legais com o Curry. O Shea faz o dele. O Giannis também joga a sério. O problema é que o Luka e o Jokic vão, né? Vão jogar pouco se fudendo. Mas olhando pro talento à disposição, cara, o talento que o time mundo vai ter à disposição é consideravelmente maior do que o time dos Estados Unidos, né? Consideravelmente maior. Então, assim, se os times dos Estados Unidos não jogar a sério, pode pintar um blowoutzinho, hein? Pode pintar um blowoutzinho. Já pensou? Time mundo taca 20 de diferença no time Estados Unidos? Puta, ia ser foda. Ia ser foda. Então, acho que pontos de curiosidade sobre os titulares é isso, né? Ainda tem mais... Acho que tem mais 14 vagas. É 14 vagas que tem ainda? 14 vagas. Tem 14 vagas disponíveis ainda pro All-Star, né? Vão ser definidas... Essas vagas vão ser definidas acho que nessa próxima semana já vai definir. E alguns nomes não podem faltar, né, gente? Assim, tipo, Avdija vai estar, Şengün vai estar, Jamal Murray vai estar. Eu acho que puta, é foda. Anthony Edwards vai estar, obviamente. Donovan Mitchell tem que estar. Inclusive, Donovan Mitchell pra mim foi esnobadaço, tá? Pra mim, Donovan Mitchell merecia muito mais All-Star do que o Jalen Brunson. Muito mais. Jalen Brunson, durante um período da temporada, foi melhor do que o Donovan Mitchell. Mas pra mim o Mitchell, no todo da temporada, individualmente, ele tá jogando mais. Tá? Então eu acho que o Donovan Mitchell foi esnobadaço. Ele sim, pra mim, foi injusto não ser colocado como titular. Mas ele vai estar como reserva. Kevin Durant vai estar, LeBron James vai estar também. Aí vai ter algumas disputas, né? Tipo, Devin Booker. Será que o Devin Booker vai pegar uma vaguinha? Não sei. Kawhi vai pegar uma vaga? Kawhi tá jogando pra caralho, hein? James Harden vai estar? Scottie Barnes, será que eles vão ser canalhas de não colocar o Barnes no All-Star? Enfim, a disputa vai ser boa. A disputa vai ser boa para essas últimas 14 vagas. Mas igual eu falei, tem algumas figurinhas aqui que... Ó, das 14 vagas, ó, Avdija, Şengün, LeBron, Durant, Donovan Mitchell, Jamal Murray, essas 6 aqui, e Anthony Edwards, essas 7 das 14 pra mim já tem em dono. Aí resta outras 7. Quem eu colocaria? Ó, eu não, sim, pra mim, se Jalen Johnson não ir pro All-Star, pra mim é injusto, pelo que ele tá fazendo na temporada. Scottie Barnes tem que estar também. Eu acho que o Kawhi merece. Aí é foda. Por exemplo, será que o Chet não merece uma vaguinha? Pelo impacto que ele tá tendo na defesa? Apesar dos jogos contra San Antonio, a temporada do Chet é absurda. Ontem mesmo, o que ele fez contra o Cavaliers foi putaria.
Será que o chat não merece? Josh Giddey, pelo começo da temporada que ele fez nesse leste, será que ele não merece uma vaguinha? Julius Randle. Tá jogando pra caralho. Brandon Ingram. Norman Powell. Cara, tem muito nome bom, velho. Vai ter gente... Vai ter... Crimes serão cometidos aqui nesse All-Star, viu? Crimes serão cometidos. Mas eu vou te... Ó, dos que estão aí cotados, os que eu realmente vou ficar revoltado se não ir pro All-Star, vou fazer videozinho reclamando. Jamal Murray, se não for pro All-Star, eu vou ficar muito puto. Jalen Johnson, se não ir pro All-Star, eu vou ficar muito puto. Scottie Barnes, se não ir pro All-Star, eu vou ficar muito puto. E o Avdia, se não ir pro All-Star, eu vou ficar muito puto. Se esses 4 não forem, aí pra mim tem que fechar a NBA. Tem que acabar a NBA. Acaba a NBA. Acaba. Tem que acabar. Que aí a canalice vai tomar conta. É isso. Então, enfim. Vamos ver o que vai ser do All-Star. Os titulares já foram definidos. Vamos agora ver quem que vai preencher, né, o banco do All-Star Game, que será em Los Angeles, né? Coisa linda. Então, sobre a questão do All-Star, é isso. Falando agora sobre os jogos de ontem, né, adentrando, né, nos jogos de ontem, que não foram poucos, vamos começar falando, né, sobre o jogo que abriu a rodada de ontem, Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, né? Atlanta sempre, né, abre a rodada de Martin Luther King, sempre tradicional, né, o primeiro jogo ser em Atlanta. Só que o Hawks não representou, né? Foi derrotado para Milwaukee, 112-110. É um jogo onde o Bucks fez muita força para perder, né? O segundo tempo horroroso do Milwaukee Bucks, depois de um primeiro tempo bom, mas o segundo tempo foi horroroso. Só que o Hawks não teve a competência de punir o desleixo do Bucks, né? CJ McCollum ali naquela última bola foi loucura o que ele tentou fazer, foi totalmente engolido pelo Kyle Kuzma, que jogou bem, hein? Ótimo jogo do Kyle Kuzma, voltando pro time titular, jogou bem, né? Mas não existe o McCollum tentar aquele último arremesso, tentar ser herói. McCollum, que inclusive, desde que chegou no Hawks, ele tá tendo um usage maior do que o do Jalen Johnson, que é surreal. O McCollum ter mais a bola do que o Jalen Johnson não faz o menor sentido. Aí o Quinn Snyder tá completamente maluco deixar isso acontecer, né? Não tem como isso rolar. E a última bola não tem como ser no McCollum, gente. A última bola tinha que ser do Jalen Johnson. O Jalen Johnson, apesar de ter cometido um turnover imbecil no final ali, cara, ele terminou o jogo com 28-16, com 6 assistências e 3 bolas de 3. Pô, a bola tinha que ter ido nele. Ou no Alexander Walker, que tava quente pra caralho. O Alexander Walker meteu 7 bolas de 3 ontem. Mas não, McCollum quis ser herói e cagou no pau, né? Ele foi o culpado pela derrota do Bucks, pela vitória do Bucks. O Bucks não mereceu ganhar. Só que o McCollum, não sei se por compaixão ao Giannis, acabou fazendo o que fez ali no final e o Bucks conseguiu essa vitória culposa. Venceu e tal. O Giannis fez um jogaço, 21 pontos, 17 rebotes, 6 assistências, né? Fazendo tudo em quadra. Kyle Kuzma fez um bom jogo, mas, enfim, foi um jogo onde realmente o Bucks não mereceu ganhar, mas o Hawks também, né, como se o Hawks tivesse merecido pra caralho, né. Enfim, vitória do Bucks aí, Bucks chegando a 18 vitórias e o Hawks a 25 derrotas. Hawks vivendo uma fase também, brincadeira o nosso Atlanta Hawks, hein, brincadeira. Aí a gente teve o OKC passando o carro no Cavs, aqui foi vitória, né, tranquilíssima, 136-104, completo domínio de OKC o jogo inteiro, defensivamente, ofensivamente, foi tudo dominado por Oklahoma, né, o OKC que ontem terminou o jogo com 23 bolas de 3, né, o que iguala, né, a maior marca de OKC na temporada. Então, 23 bolas de 3, uma defesa sufocante, né, o Chet ontem, cara, o que o Chet jogou ontem foi putaria. Anulou o garrafão do Cavs e fez o que quis no ataque também. 19 pontos no segundo tempo, 30 pontos no geral. Não, 30 não, perdão. O Chet terminou com... Cadê? 28 no geral, 19 no segundo tempo, matando bola de fora, dancando. Cara, foi um jogaço do Chet. Um dos melhores jogos dele na temporada.
enfrentando um garrafão poderoso, né, cara? Enfrentando o Mobley e Jarrett Allen. Então, assim, uma atuação que tem que ser, sim, enaltecida. A temporada do Chat é muito boa. É que os jogos contra San Antonio dão uma impressão de que a temporada do Chat não é tão boa assim, cara. Mas com exceção dos jogos contra San Antonio, cara, a temporada do Chat é absurda de boa, cara. É absurda. Ele melhorou todos os seus números. Já jogou mais jogos do que jogou a temporada passada inteira em regular. Né? Regular passado ele jogou acho que 32 e nessa temporada ele já jogou 37. Então é uma temporada excelente. Pra mim o Chat, depois do Wemby, é o grande candidato a DPOY. Né? Se o Wemby por acaso se tornar inelegível pela questão do número de jogos, pra mim o Chat é o próximo da fila. E ontem, pô, jogaço dele. O Shea também fez um ótimo jogo, 30 pontos pro Shea, atuação protocolar. Né, o Shea que tá a 12 jogos de quebrar o recorde de Will Chamberlain, de mais jogos de 20 pontos em sequência. Tá muito perto. Vai acontecer. Fatalmente vai acontecer. Aaron Wiggins fez um ótimo jogo. Lu Dort fez um ótimo jogo também. Né, o Thunder em si jogou muito bem. Né? E desfalcado pra caramba, né? Sem Azar Hartenstein, sem J-Dub. Durante o jogo, o Thunder perdeu o Jalen Williams e o Caruso. E mesmo assim, passou o carro. Né? Derrota feiaça pro Cavs. O Cavs, cadeira o Cavaliers. Depois de 2 boas vitórias contra a Filadélfia, depois daquele bom jogo contra a Minnesota, tomam esse amasso em casa. Falei ontem e repito, se o Cavs não se coçar, irmão, é questão de tempo pro Donovan Mitchell ir embora. Né? O Cavs é o time mais caro da NBA, é o único time que tá acima do Second Apron e não consegue competir contra os melhores times da liga, cara. Isso pra mim é inaceitável. Isso pra mim é inaceitável. Tipo, o Cavs tem a obrigação de ser melhor. Só que com o elenco que tem, eu acho que não vai conseguir. E aí tem que ir pro mercado, não tem jeito. É pegar a Jarrett Allen, botar no mercado, é pegar a Darius Garland, botar no mercado. Pra mim, cara, tirando o Mobley e o Mitchell, todo mundo tem que ser colocado no mercado pra ver o que vem. O que vem de retorno. Porque não dá, cara. Não dá. O Cavs tá numa posição onde não é que pode dar o all-in. O Cavs tem que dar o all-in. Se o Cavs não der o all-in, irmão, vai perder o Donovan Mitchell, filho. Vai perder o Donovan Mitchell. E pra arrumar um outro Donovan Mitchell, um franchise player que entrega os números que o Mitchell entrega e que veste a camisa do jeito que o Mitchell veste, porque não é que o Mitchell é só o melhor jogador. O Mitchell, ele é, com sobras, o melhor jogador e é o grande líder desse time, cara. Você substituir o Donovan Mitchell, irmão, é foda, filho. É foda. Ainda mais estando no mercado minúsculo que é Cleveland. Então, não é que, não, o Cavs pode dar o all-in. Não, o Cavs tem que dar o all-in. Tem que trocar, tem que ser agressivo pra tentar salvar essa temporada e convencer o Mitchell a não ir embora. Luiz, mas aí o Cavs é refém do jogador. Irmão, essa é a realidade de mercado pequeno. Mercado pequeno é sim refém de estrela. Por que o Bucks se mata? Faz loucura atrás de loucura pra convencer o Giannis a ficar? Porque não pode perder um cara desse. É que o OKC não vive a ameaça do Shea ir embora. Mas se o Shea ameaçasse ir embora, o OKC ia fazer de tudo pro Shea ficar. Minnesota, se o Anthony Edwards chega lá e fala, galera, tô querendo ir embora. Irmão, no outro dia Minnesota tá maluco no mercado pra convencer o Anthony Edwards a ficar. Por quê? Porque mercado pequeno não pode se dar o luxo de perder estrela. Porque é difícil arrumar estrela no mercado pequeno, né? O Jokic esboçou uma mínima insatisfação com a profundidade de elenco. O que o Nuggets fez na off-season? Né? Recheou o banco do Denver. O mercado pequeno não pode se dar o luxo de perder estrela, bicho. E o Cavs não pode se dar o luxo de perder o Mitchell. Tem que ser agressivo pra tentar salvar essa temporada que até agora é um poço de mediocridade. Né? E ontem, assim, ser medíocre não foi o suficiente, né? Quem diria, né, que ser medíocre não seria o suficiente pra vencer o Oklahoma. Amasso do gigante. Aí a gente teve o Clippers sofrendo, mas vencendo o Washington Wizards 110-106. James Harden garantindo aí mais uma vitória pro Clippers, 36 pontos, 7 rebotes e 9 assistências pro James Harden. James Harden que ontem
anotou a sua maior pontuação sem bola de 3. Né? Foi a maior pontuação do Harden em um jogo onde ele não converteu bola de 3. Então, uma atuação aí muito boa do Harden. Harden que sem o Kawhi tem números impressionantes, né, cara? 32 pontos de média, 6 rebotes, 8 assistências, 4 bolas de 3 de média sem o Kawhi. O Harden é um cara que você pode falar o que quiser dele, mas ele assume a responsa. Ele assume a responsa. Em 11 jogos sem o Kawhi, em 7 ele passou dos 30 pontos. Pô. Filhão, Harden tem assumido a responsa e graças a ele o Clippers conseguiu embalar mais uma vitória, a 13ª nos últimos 15 jogos. O Clippers que nesse recorte dos últimos 15 jogos é disparado o time de melhor campanha na NBA, cara. O Clippers hoje é o time mais quente da NBA, tá? É o time mais quente. É um time que saiu de um 6-21 para um 19-23. Impressionante a reação do Clippers. E ontem suou, né? A molecada de Washington deu trabalho, né? Alex Sarr fez um puta jogo, 28 pontos, Keyshawn George, Bub Carrington, Trey Johnson, né? Os moleques jogaram muito bem. Só que no fim, a Esperi de James Harden fez a diferença e o Clipão segue vencendo, segue vivendo uma ótima fase. Quem não vive uma ótima fase, inclusive muito pelo contrário, é o nosso Nicão, né? Nosso Nicão tá ladeira abaixo, né? Ontem enfrentando um Dallas Mavericks sem Anthony Davis, sem Kyrie Irving, sem PJ Washington, sem Daniel Gafford, sem Derek Lively, sem Dante Exum, sem DeAndre Russell e com o Cooper Flag voltando de lesão, o Knicks tomou simplesmente 114-97. Pô. 114-97. Jogando em casa. Com todo mundo à disposição. Towns, Brunson, Anunoby, Mikal, todo mundo jogou. E mesmo assim o Knicks foi completamente atropelado jogando em casa. A humilhação foi tão grande que o James Dolan, que é o dono do Knicks, foi embora durante o intervalo, mano. Nem ele aguentou ver o basquete que o Knicks apresentou ontem. E não é só ontem. Você pega aí os últimos, cara, 10 jogos aí do Knicks, cara, é ridículo o nível que o time tá apresentando, mano. O janeiro do Knicks é horroroso. São 2 vitórias em 11 jogos. O Knicks tem, nessa sequência, a pior defesa da NBA junto da do Lakers. É o pior desempenho em janeiro dentre todos os times da NBA, tirando o Utah Jazz. Que é um time de tanque. Cara, é desesperador a situação do New York Knicks, tá? Defesa horrível, um ataque desconexo, né? O moral do time tá lá embaixo. Ontem a torcida perdeu a paciência com o Towns, vaiou ele durante o jogo, né? Inclusive, as informações são de que o Knicks cogita trocar o Towns, tá? E eu acho que vai trocar, viu? Eu falei ontem no vídeo e repito, pra mim, teremos uma troca grande acontecendo em Nova York. Não sei se vai ser o Towns, não sei se vai ser o Anunoby, se vai ser o Mikal, não sei. Mas alguém do quinteto vai ser trocado. O Brunson não vai ser. Restam 4 opções. Eu também acho que o Hart também não vai ser trocado. Aí fica entre Anunoby, Towns e Mikal. Dos 3, o que mais tem chance de ser trocado pela fase ruim é o Towns. A pergunta é, quem que vai querer o Towns embaixo? Será que Minnesota não topa refazer a troca? Acho que não, né? Pelo que o Randall tá jogando, eu acho que não. Complicado, né? Complicado. O Knicks aí, cara, fase horrível, mano. Cara, ontem foi constrangedor, Nicão, tá? Ontem foi constrangedor, velho. Você ser amassado pelo Dallas, bicho. Esfacelado por lesões. Em casa, Madison Square Garden cheio. Ontem foi constrangedor, bicho. Constrangedor. Pelo lado de Dallas, cara, jogaço, né, mano? Max Christie jogando pra caralho, 8 bolas de 3 pra ele. Ele ficou muito perto de quebrar o recorde de bolas de 3 do Garden, que é do Curry, se não me engano. Acho que ele ficou a 2 bolas de quebrar o recorde do Curry.
O Cooper Flagg, na sua estreia no Madison Square Garden, voltando de lesão, meteu um 18-7 com 3 assistências. Foi um ótimo jogo do Cooper Flagg, muito bem na defesa também. Najee Marshall é outro que jogou muito bem. 19 pontos pra ele. E, cara, vitórias aças de Dallas, chutando a bunda, né, do Nicão em pleno MSG. Foda, hein? Foda a situação do nosso Nicão. Por falar em Utah Jazz, ontem o Jazz perdeu mais uma, jogando lá em San Antonio. O Jazz perdeu por 123-110, em mais uma atuação de gala do nosso careca Victor Wembanyama. Simplesmente 7 bolas de 3 pro ET. 7 bolas de 3 pra ele. 33 pontos. 10 rebotes. 2 tocos pro Wemby. Isso tudo em 26 minutos, hein? Em apenas 26 minutos, ele fez isso tudo. Jogaço do Wemby. Não vejo a hora dessa restrição de minutos dele ser tirada. Né? De ver ele jogando 35 por noite. Não vejo a hora disso acontecer. Jogaço, cara. Dylan Harper também fez um ótimo jogo. Darryl Fox fez um ótimo jogo. Foi uma atuação coletiva muito boa de San Antonio. San Antonio que chegou à sua 33ª vitória... Não, perdão. A sua 30ª vitória na temporada. 30 vitórias na temporada para San Antonio. San Antonio aí, né, vivendo o seu melhor momento em anos, né, cara? A última vez que San Antonio venceu 33 jogos antes de janeiro acabar foi em 2016. Entendeu? 2016. Aí depois daquilo, o Spurs teve 3 temporadas que não venceu 33 jogos no todo. De 19 e 20 pra cá, a melhor marca de San Antonio foi 34. E ontem chegou a 30. Com 11 dias ainda de janeiro para acabar. Ou seja, a chance de San Antonio passar das 33 vitórias antes de janeiro acabar é muito grande. Então é realmente, assim, acho que a gente debateu muito, né, no último ano, pô, quando que San Antonio vai competir, quando que San Antonio vai entrar de fato na disputa por algo grande. Acho que essa discussão acabou. San Antonio está sim de volta à disputa, né? As vitórias contra o OKC já meio que deixaram isso claro. Mas quando você olha para a campanha do time em janeiro, cara, são só 13 derrotas, bicho. San Antonio está sim na disputa. Não sei como que esse time vai performar em playoff, porque playoff é foda, juventude, a inexperiência pode bater, tem que ver como que esse time vai chegar em termos de saúde, se o Wemby vai chegar saudável, enfim. Isso eu não consigo prever. Mas olhando pro basquete que San Antonio pratica, é um time que vai dar trabalho. Não acho que briga por título esse ano. Eu vejo times mais prontos que San Antonio para brigar por título. Mas que vai dar trabalho, vai. E a partir do ano que vem, assim, não vai ter como mais montar, né, né, lista de palpite de campeão sem citar San Antonio. A partir de ano que vem, vai ser de praxe. Vamos falar de candidato a título? A gente vai falar de San Antonio. San Antonio já se colocou nessa posição. Né? Assim, não se colocou na posição de ser candidato a título. Mas já se colocou na posição de ser um time que é fato que vai dar trabalho em playoff. E a partir do ano que vem, é figurinha carimbada em palpite de campeão. Isso é fato. Né? Então, grande fase de San Antonio. E o Wembanyama é um absurdo, né, cara? Assim, eu falei ontem no Twitter, cara. A gente ainda não tem noção do quão bom esse cara vai ser na NBA, bicho. Porque olha o que esse cara já faz, mano. É o 3º ano dele de NBA. E ele tá entregando 38% pra 3. Vira e mexe, meter um jogo de 5, 6 bolas de 3. Ontem foram 7. 2, 3 tocos é o normal pra ele. Pegando 10, 11 rebotes todo jogo. Passando dos 30 pontos direto. Com restrição de minutos. Imagina o que esse moleque vai ser nos seus 26 anos. Cara, eu não consigo nem imaginar.
Não consigo nem imaginar. É muito louco, cara. É muito louco ver o que esse cara já é. E o potencial é assustador, mano. É realmente assustador. E aí você olha pro entorno dele. Filhão. É aquilo. Ainda bem que o OKC ganhou ano passado. Porque a partir do ano que vem vai ser foda. Vai ser foda ganhar. Né? Assim, por isso que eu tô torcendo muito pro Thunder ganhar esse ano de novo. Porque a partir de 27... filho. Ganhar de San Antonio vai ser uma pica. Né? O OKC já não ganha agora. Ganhou o último, mas... né? Já é difícil ganhar de San Antonio agora. Imagina a partir de ano que vem. Puta que pariu. Enfim, grande vitória de San Antonio, grande atuação de Victor Wembanyama. A gente teve os Sixers vencendo o Pacers, 103-104, né? Joguinho preguiçoso do Sixers, né? Aí no fim ali eles deram um gás, né? Né? Deu ali um surto de vontade no último quarto e conseguiu fechar bem o jogo. Maxey e Embiid foram os grandes destaques. Embiid com seu 6º jogo de 30 pontos na temporada, 30 pontos, 9 rebotes e 4 assistências para o Embiid em 33 minutos. O Embiid, né, conseguindo jogar bastante minutos, jogando jogos seguidos, né, tendo sequência, coisa boa. Admito que eu não esperava ver o Embiid jogando esse tanto de minutos e esse tanto de jogo. Não esperava, tô surpreso e tô feliz por isso. E o Maxey ontem, né, velho? 29 pontos, 8 assistências, 8 roubos de bola pro Maxey. Maior marca de roubos de bola de um jogador nessa temporada, né? Ele que, inclusive, se tornou o primeiro jogador do Sixers desde Allen Iverson a meter um jogo de 29 pontos, 8 assistências e 8 steals. É o primeiro desde o Iverson a conseguir isso. Temporada incrível do Maxey. Não é à toa que ganhou a vaga de titular do All-Star Game. Merecidíssimo, tá? E boa vitória de Filadélfia. Igual eu falei, foi um jogo meio preguiçoso e tal, mas o quarto período do Sixers foi muito bom. A defesa foi bem pra caramba e o time conseguiu garantir a sua vitória. Filadélfia chega à sua 23ª vitória e o Pacers à sua 34ª derrota. Outro que venceu ontem foi o Phoenix Suns, né? Num jogo que não foi fácil, mas também não foi muito difícil, né? Foi um jogo bom, assim, de Phoenix. Jogaram bem lá no Barclays Center, venceram por 126-117. Mais uma atuação muito boa do coletivo, né? 27 pontos pro Dillon Brooks, 24 pontos pro Devin Booker, 22 pontos pro Colin Gillespie, né? O Suns que vai ter a volta do Jalen Green no jogo de hoje, né? Uma volta importante. Tomara que ele permaneça saudável. E baita vitória, cara. Baita vitória. Phoenix Suns aí chegando à sua 26ª vitória. O Suns está há basicamente 10 jogos acima dos 50% de aproveitamento na temporada, coisa que muita gente, inclusive eu, achou que jamais aconteceria nessa temporada, e está acontecendo. O Phoenix Suns, cara, se o Lakers perder o próximo jogo, cara, o Phoenix entra no top 6, filho. Entra no top 6. Então, é uma temporada incrível de Phoenix, né? O Jordan Wood, pra mim, é o melhor técnico da temporada. Pra mim, o Coach of the Year é dele nesse momento. E o coletivo de Phoenix é muito foda, né, cara? O trabalho em conjunto, sem ego. Gosto demais, cara. Gosto demais desse Phoenix. Gosto demais do que o Jordan Wood tem feito por lá. Muito foda mesmo. Aí a gente teve um jogaço entre Celtics e Pistons, né? Uma batalha defensiva, uma batalha física, né? Jogaço, né? Os dois melhores times do leste, disparados, né? Os dois melhores, né? Jaylen Brown jogando muito bem. Foi mal no clutch? Foi mal no clutch. Jaylen Brown foi mal no clutch, né? Errou um lance livre ali, teve a chance da bola da vitória, acabou não conseguindo converter. Mérito também do Tobias, que marcou muito bem. Inclusive, jogaço do Tobias Harris, hein? Jogou muito bem o Tobias. Mas assim, eu acho que o Brown, no todo, ele fez um jogo muito bom. Marcou o Cade Cunningham o jogo inteiro. Marcou muito bem o Cade, né? O Cade que na pontuação não foi bem, mas ele gerou muito jogo, né? Com a sua gravidade, com a sua capacidade de passe. Foram 14 assistências pro Cade sem nenhum turnover, tá? Foi muito bem no jogo.
Jalen Duren aparecendo muito bem, Tobias sendo gigantesco, Duncan Robinson sendo gigantesco também. Foi jogaço e no fim venceu o Detroit, vitória por 104-103. Detroit chegando à sua 31ª vitória na temporada, se isolando ainda mais na liderança do leste. E Boston sofrendo sua 16ª derrota, mas cara, sem lamentar, foi jogo jogado, jogo pegado e pra mim não tem discussão. Os 2 melhores times do leste disparados são esses 2. Mas disparada, assim, a disparidade dos 2 para os outros times do leste é brutal. É brutal. E são 2 times que têm espaço para melhorar, né? O Celtics tem ótimos ativos para usar no mercado, a Anthony Simons, Sam Hauser e tal. Podem ir atrás de um Jaren Jackson Jr. da vida, quem sabe. Seria um ótimo reforço pro garrafão. E o Pistons, cara, pode brincar também. Klay Thompson, Michael Porter, são 2 nomes aí interessantes para Detroit. Então, o potencial desses 2 times pensando em playoff, cara, é muito grande. Pelo que eles já entregam na temporada e pelo que eles podem vir a entregar dependendo do que fizerem na trade deadline. Então eu tô bem animado para esses 2 times no playoff. E se eu tivesse que palpitar hoje em quem vai fazer a final do leste, não tenho dúvida alguma. Para mim esses 2 são de longe os principais favoritos na conferência. E para encerrar, a gente teve o Golden State vencendo o Miami Heat numa noite que infelizmente, né, ficou marcada pela lesão do Jimmy Butler. Né, o Jimmy Butler ali no 3º quarto acabou sofrendo uma lesão horrorosa no joelho. Né, o joelho dele dobrou muito feio na hora que ele aterrissou. Foi brigar por um rebote, acabou dobrando o joelho. Algumas horas depois do jogo saiu a informação de que ele está fora da temporada. Ele rompeu os ligamentos do joelho. Uma lesão horrível, ainda mais para um jogador da idade do Jimmy Butler, né? Você romper os ligamentos do joelho aos 36 anos é foda. É foda, cara. Uma coisa é você romper com 26, como foi o caso do Tatum. Não, uma coisa é romper com 23, 24, como o Haliburton. Outra coisa é romper com 36 anos, mano. Talvez assim, eu acho que o último exemplo que a gente teve de jogador de 36, 37 rompendo os ligamentos foi o Kobe, né? O Durant ele rompeu, mas o Durant era mais novo, né? Já era experiente, mas era mais novo. Com 36 eu vou me lembrar do Kobe. E infelizmente o Kobe nunca mais foi o mesmo depois da lesão, né? Não tô falando que isso vai acontecer com o Jimmy Butler, tomara que não. Mas é inegável que é uma lesão que vai dar um trabalho muito grande para ele recuperar. Obviamente, não tem a mínima possibilidade dele voltar para a temporada, tá fora. Eu chutaria uns 12 meses aí de recuperação, considerando a idade dele. E ainda mais porque ele tem histórico de lesão no joelho, né? Ele já rompeu o menisco desse joelho, ele já torceu esse joelho e agora rompe os ligamentos. Então, eu chutaria uns 12 meses de recuperação e... Uma pena, cara. Uma pena. Ele vinha jogando muito bem. Esse ótimo momento que o Warriors vive é muito por conta do Butler, né? O Steve Kerr conseguiu achar ali uma rotação, conseguiu achar ali um banco. E os melhores momentos do Warriors nas últimas semanas foram quando o Butler liderou o banco, comandando a segunda unidade, com o Curry ali descansando, sendo agressivo, sendo produtivo, entregando uma ótima defesa. E aí vem essa lesão no pior momento possível. Foda, cara. Foda. Saiu a informação, né, de que o Warriors deve tentar, né, pegar uma DPA, que é uma exceção que permite o time a absorver um contrato de até 50% do valor do jogador lesionado, o que daria 28 milhões para o Warriors usar para adicionar. Acho que dá para pegar alguém interessante, mas sinceramente, cara, eu não consigo ver o Warriors passando de uma segunda rodada nessa temporada. Assim, se conseguir chegar numa segunda rodada, já vai ser uma vitória. Sem ter Jimmy Butler, bicho, não vai ter como, cara. Porque não tem ninguém no mercado disponível
que faça o que o Butler faz. Entendeu? Não tem. Tipo, se pegar o Michael Porter. Cara, eu acho que é uma ótima contratação. Mas não vai salvar, não vai ser o suficiente. Você pegar o Michael Porter tendo o Butler e tendo o Curry é uma coisa. Você pegar sem ter o Butler, você ter o Michael Porter como a sua segunda melhor opção ofensiva, você querendo brigar por coisa grande, eu já não confio tanto. Pra ser terceira opção, cara, acho incrível. Pra ser segunda, eu já não gosto. Se pegar Keegan Murray, não vai também. Então, eu acho que a temporada do Warriors realmente acabou. E o Warriors tá numa posição muito difícil agora, né? Porque não vai conseguir brigar por título, mas também não vai conseguir brigar por uma pique alta, porque já ganhou muito, né? Já ganhou 25 jogos. Não tem como tancar com 25 vitórias já. Então, é uma posição muito complicada. O Warriors deve... Sim, vai ser aquele time que vai terminar ali no top 7, 8, talvez 9. Talvez passe no play-in. Dependendo do confronto, consegue até passar na primeira rodada, mas mais do que isso não vai conseguir, cara. Imaginar o Warriors passando na primeira rodada já é ser muito otimista. Sem o Butler, já é ser muito otimista. Mas mais do que a primeira rodada, não tem como. Não tem como, cara. Sim. E existe a possibilidade do Warriors envolver o Butler numa troca, mas quem que vai trocar pelo Butler? Com o salário que o Butler tem. 36 anos, acabou de romper o ligamento do joelho, cara. Quem que em sã consciência vai trocar pelo Butler? Não faz nem sentido. O que o Warriors vai tentar fazer é trocar o Kuminga, ver o que consegue absorver, deve usar essa DPA para adicionar um salário aí de até 28 milhões e ver o que vai fazer na temporada. Mas, sinceramente, eu não consigo ver esse Warriors fazendo muita coisa, não, cara. E é uma pena, cara, porque é uma dupla que vinha dando certo e que, cara, acabou, mano. Acabou. Eu até vi a galera falando, né, que Butler e Curry já entra nos maiores ICs da história da NBA. E talvez sim, cara. A gente nunca viu essa dupla 100% no playoff, né? Porque contra Houston o Butler machucou e contra Minnesota o Curry machucou. E mesmo assim eles venceram Houston e competiram contra Minnesota, né? E aí chega essa temporada, no momento onde os dois engrenam, onde o time engrena, vem essa lesão. Realmente uma pena, cara. Uma pena. Fico triste pra caramba pelo Butler. Eu gosto muito dele, gosto muito do jogador Butler. Tem minhas ressalvas, né? De vez em quando ele joga meio de sacanagem. Mas é um jogador que eu respeito muito. E que infelizmente vai ter que lidar com a pior lesão possível aos 36 anos de idade. Tomara que ele volte bem, tomara que ele se recupere bem, tomara que ele consiga voltar a ser o Butler, né? Que a gente conhece. Mas pro Warriors acabou, gente. Pra mim, é seguro, sim, decretar o fim da temporada do Warriors. Não consigo ver esse time dando a volta por cima, não, cara. Eu sei que é foda duvidar de Stephen Curry e tal. Mas puta, velho. Não dá. Realmente eu não consigo vislumbrar um cenário onde o Warriors passe de onde o Warriors avance de uma primeira rodada e consiga ir além disso. Chegar na primeira rodada eu consigo ver. Eu consigo ver. Agora, mais do que isso, não dá. E aí é foda, porque se alguém tinha esperança de ver o Curry sendo campeão mais uma vez antes de se aposentar, sinceramente, não consigo ver isso acontecendo não, tá? Não sei o que o Warriors vai fazer no off-season. Talvez o Warriors consiga tirar um coelho da cartola no off-season. Mas... bem desanimador, né? Foi um baldaço de água fria. E o Warriors ganhou bem, né, cara? Fez um baita segundo tempo. Podientro jogando pra caralho. Foda. Foda. Notícia péssima. Que jeito de começar a semana, hein, torcedor do Warriors. É foda. É foda. É foda. Enfim, gente, é isso, tá? O programa de hoje é isso. Obrigado pela sua audiência nessa terça-feira. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, fiquem bem e tchau. Valeu, falou!